A partir dali, todo processo contra ele tem que correr no Supremo Tribunal Federal, porque iniciou a prerrogativa. O prefeito, a partir do momento que ele recebeu o diploma, mas não tomou posse ainda, não interessa, a posse vem depois. Recebeu o diploma, já iniciou a prerrogativa. Vai processar o prefeito? Tem que ser no Tribunal de Justiça. O governador recebeu o diploma, começou a prerrogativa de foro. Então, cuidado sobre a competência indicativa correta. Letra A. A competência por prerrogativa de foro inicia-se com a posse falso, inicia com a expedição do diploma. Agora também, senhores, para quem não é, quando o mandato não é eletivo, por exemplo, o concursado, inicia-se com a posse. Inicia-se com a posse. Vamos até colocar aqui, ó, para outros casos. Para outros casos, outros cargos, outros casos. Por exemplo, o sujeito passou para juiz de direito. Enquanto ele está fazendo o concurso, ele tem prerrogativa? Não. Passou, beleza, foi lá, tomou posse. Tomou posse, irmão. Já tem prerrogativa, vai ser processado só no tribunal. Entendeu? Ó, o cara tomou posse lá para o Tribunal de Contas da União. Para processá-lo só o Supremo Tribunal Federal. Senhores, então, eu não posso dizer que sempre será pela posse ou sempre será pela expedição de diploma. Depende. Diploma para cargo eletivo e posse para os demais, aqueles que não são eletivos, tá bom? Tá? Então, isso é o início da prerrogativa. Até quando dura essa prerrogativa? A duração da prerrogativa. Senhores, enquanto estiver no exercício do mandato ou do cargo. O irmãozinho, você é juiz. Enquanto você não aposentar, você tem a prerrogativa. A duração da prerrogativa, então, é durante o mandato, o exercício do mandato, durante o exercício do cargo. Ora, foi cassado, perdeu a prerrogativa. Não foi reeleito, perdeu a prerrogativa. Renunciou, perdeu a prerrogativa. Você, juiz, tomou posse, ganhou a prerrogativa. Aposentou, perdeu a prerrogativa. Tá certo? E aí, pessoal? Professor, agora vamos fazer o seguinte. Então tá, eu já sei, professor, que inicia com a expedição do diploma para os cargos eletivos e para aqueles que não têm cargos eletivos, mas têm prerrogativa com a posse. Tá bom, professor, agora deixa eu te perguntar. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu me candidatei para prefeito e eu recebi o diploma, tá bom? A partir da expedição do diploma, você está dizendo que eu tenho prerrogativa. Eu só posso ser processado por o tribunal que a Constituição Federal determina que seria o Tribunal de Justiça, se for crime estadual, o Tribunal Regional Federal, se for crime federal, vamos estudar isso aí. Ou o Tribunal Regional Eleitoral, se for crime eleitoral, fica tranquilo, estudaremos isso. Senhores, aí você pergunta, Marciano, e aqueles crimes que eu pratiquei antes da diplomação? Crimes que eu pratiquei antes da diplomação, mas que não foram sentenciados, estão em andamento. Esses crimes praticados antes de assumir o cargo ou antes da diplomação também recebem a prerrogativa, isto é, também serão processados pelo tribunal. Por exemplo, Marciano, me candidatei. Pega o exemplo do Lula. O Lula, imagina os senhores que ele candidata para presidente. Imagina se ele ganha para presidente. Ele não tem os processos dele antes da diplomação? Todos os processos antes da diplomação estarão protegidos pela expedição do diploma. Então, você passou no concurso para juiz, só que você respondia a 3 processos. O seu processo estava lá na primeira instância. Como você assumiu para juiz, esses processos têm que ser remetidos para o Tribunal de Justiça, porque é o que se denomina de princípio da atualidade. Princípio da atualidade significa o seguinte, ó, enquanto você estiver exercendo o cargo, né, ou o mandato, não interessa se o processo foi praticado antes, terá a prerrogativa de foro também para aquele. Né, o caso do Maluf, por exemplo, né? Quando se tornou deputado federal, tinha vários processos. Os processos subiram para o Supremo, todos eles. Tanto que o Supremo já sentenciou, você viu aí, né?
né? O Supremo sentenciou. Mas para aí, esse processo era antes. Não tem problema. Princípio da atualidade, ou seja, atualmente está exercendo o mandato, então o processo segue o mandato, segue a prerrogativa, respeita a prerrogativa de foro, tá bom? Então nada sobre a competência indica a tentativa correta. A competência de foro não abrange os crimes praticados antes da diplomação ou antes da posse. Falso! Abrange sim, tá bom? Beleza? E aí, senhores, quando é que finaliza, finda, quando é que acaba, quando é que cessa a prerrogativa? Ora, senhores, cessa com o fim, caramba, cessa com o fim do mandato. Cessa com o fim do mandato. Oh, você perdeu a eleição? Perdeu a prerrogativa. Oh, você renunciou? Perdeu a prerrogativa. Foi cassado? Perdeu a prerrogativa. Nessa semana não estão querendo caçar aí o Temer? Não é isso? A chapa do Temer, da Dilma Temer. Irmãozinho, foi cassado? Se for cassado, perde a prerrogativa. E o que é perder a prerrogativa? Os processos que estão no Supremo, desce tudo para a primeira instância. Então, com o fim do mandato ou com o fim da função do cargo. Como assim? Você é juiz. Você está respondendo a processo. Aposentou, irmãozinho? Acabou a prerrogativa. Você estava sendo processado por um tribunal de justiça. Aposentou, seu processo vai cair lá para o juiz de direito. Entendeu? Por quê? Porque cessou a prerrogativa. Está aí, senhores, falamos do início da duração e da cessação da prerrogativa de foro. Tá bom? Bastante explorado em concurso. Está aí, nós falamos aqui, então, princípio da atualidade, está aqui, ó, só faltou, né? Está aqui, ó, infrações praticadas antes da diplomação, princípio da atualidade. Não interessa se foi antes, tá certo? Está aí protegido pela a prerrogativa de foro. Prerrogativa vezes crimes dolosos contra a vida. Isso aqui é interessante. Prerrogativa vezes crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, instigação, auxílio ao suicídio, tal. Tá bom. Senhores, sujeito que tem prerrogativa de foro, né? Quando praticar um crime doloso contra a vida, por exemplo, um prefeito praticou um homicídio, vão ter duas regras. Primeiro, olha só, se a prerrogativa estiver prevista na Constituição Federal, é uma coisa, e se a prerrogativa estiver prevista na Constituição Estadual, é outra coisa. Quando a prerrogativa de foro... Porque veja bem, pessoal, nós sabemos que crime doloso contra a vida, quem processa, quem julga é o Tribunal do Júri. Um prefeito, a Constituição Federal fala que ele é julgado no Tribunal de Justiça. Se um prefeito praticou um homicídio, um crime doloso contra a vida, ele vai para o Tribunal de Justiça ou vai para o Tribunal do Júri? E agora? Que choque é esse? Bom, senhores, a súmula vinculante número 45 resolveu isso aí. Se a prerrogativa estiver prevista na Constituição Federal, o sujeito será processado no ou pelo tribunal competente. Como assim, professor? Você é promotor de justiça. Diz a Constituição Federal que promotor de justiça é processado no Tribunal de Justiça. Se você praticou um homicídio, sendo ele doloso, um homicídio, né? Praticou um homicídio, né? Ainda que doloso contra a vida, você não vai para júri, você vai para o Tribunal de Justiça do seu estado. Eu sou senador, pratiquei um homicídio, não vou para júri. Por quê? Porque a competência para julgar você, promotor, para me julgar, senador, está prevista na competência prevista na Constituição Federal. E, nesse caso, prevalece a competência do tribunal, que a Constituição Federal manda, tribunal competente. Agora, se a prerrogativa estiver prevista só na Constituição Estadual, senhores, Constituição Estadual pode criar prerrogativa. Tem Constituição Estadual, por exemplo, tem estado que a Constituição Estadual fala assim, que o comandante da polícia, o comandante-geral da polícia, só pode ser processado pelo Tribunal de Justiça. Opa! Aí faz a pergunta. Comandante da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar,
essa prerrogativa de ser julgado por um tribunal está prevista na Constituição Federal ou estadual? Só na estadual. Se estiver previsto só na estadual, vai ser processado pelo tribunal do júri. Então fica assim, ó. Se eu perguntar para você, vem cá. Alguém, o réu com prerrogativa de foro, praticou um crime doloso contra a vida. Ele vai ser julgado por quem? Você fala, depende, Marcelo. Se a prerrogativa estiver prevista só na Constituição Estadual, o sujeito vai para o tribunal do júri. Por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar do seu estado, que a Constituição Estadual, né, estipulou, determinou que tem prerrogativa de foro. Se esse comandante-geral da Polícia Militar praticar um homicídio, ele vai para o tribunal do júri. Praticou um homicídio, ele vai para o tribunal do júri. Exceto se ele for praticar um homicídio dentro do quartel, e desde que seja contra outro militar, que vai naquela regra que nós falamos anterior. Né? Agora, ele vai para o tribunal do júri. Beleza. Senhores, mas e se ele praticar um roubo? Ele vai para o tribunal de justiça. Por quê? Porque o crime doloso aplica-se à Constituição Federal. Se a Constituição Federal, que criou o júri, né, ela estiver conflitando com a Constituição Estadual, e está conflitando sim, você quer ver como está conflitando? Onde que está criado o júri? O júri, para você entender isso aqui, ó, ele é complicado mesmo, ó. O Tribunal do Júri foi criado pela Constituição Federal. Tá certo? Lá no artigo 5º, inciso 38, ali na D, a linha D da Constituição Federal. Beleza. Para aí. Então, se o Tribunal do Júri foi criado pela Constituição Federal, e se a Constituição Estadual criou determinada prerrogativa, então eu estou em choque aqui, Constituição Estadual vezes Constituição Federal. Quando chocar Constituição Estadual e Constituição Federal, você perde Constituição Estadual e prevalece a Federal, prevalece o Tribunal do Júri. Agora, quem que criou o Tribunal do Júri? Constituição Federal. Quem que criou a prerrogativa de foro para senador? Constituição Federal. Neste caso, quando a prerrogativa de foro estiver prevista na Constituição Federal, júri, você vai perder o espaço e quem vai ganhar é o tribunal que a Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição Federal determinou que ministro de Estado deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, imagina os senhores que um ministro de Estado praticou um homicídio. O homicídio, o artigo 121, não vai para o Tribunal do Júri? Vai. Mas o senador, não diz a Constituição Federal que ele vai para o Supremo? Vai. O senador praticou um homicídio, perde júri e ganha o Supremo. Esse é o sentido da súmula vinculante número 45, lá do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, senhores? Cuidado com isso. Olha o que diz a súmula. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Está dizendo, então, que se a competência por prerrogativa de foro estiver prevista na Constituição Federal, o júri não vai prevalecer. Porque eu tenho, agora, quando estiver chocando, CF vezes CE, é o que está acontecendo aqui, ó. Porque a CF criou o júri e a CE criou a prerrogativa para determinada autoridade. Por exemplo, criou a prerrogativa para o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Ela tem prerrogativa, o diretor-geral tem prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas a Constituição Federal fala que quando o sujeito pratica um crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Qual que manda mais? Constituição Estadual ou Constituição Federal? Constituição Federal. Por isso que se o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso praticar um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado no Tribunal do Júri. Agora, se a Constituição Federal, que criou o júri, a Constituição Federal criou o júri, e a Constituição Federal também criou prerrogativa para algumas autoridades. Opa! Aqui eu tenho choque de Constituição Federal vezes Constituição Federal. Aí que vem a súmula vinculante a contrário senso. Olha aqui, ó. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Lê ao contrário. A competência constitucional do Tribunal do Júri não prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Neste caso, se um senador praticar um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado no Supremo, perde o júri e ganha, aí a competência fica para o Supremo, prevalece o Supremo. Se for prevista só na Constituição Estadual, prevalece a Constituição Federal, prevalece o Tribunal do Júri. Este é o sentido da súmula vinculante número 45 do Supremo Tribunal Federal, que com certeza os senhores já viram também a súmula 721, tá bom? Aqui, senhores, uma questão sobre isso, ó. Caiu para o promotor de justiça. A competência do Tribunal do Júri não prevalece sobre a prerrogativa de função estabelecida exclusivamente em Constituição Estadual. Falso. Prevalece. A competência do Tribunal do Júri não prevalece sobre a prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual. Falso. Porque o Tribunal do Júri foi criado pela Constituição Federal. E se a Constituição Federal disse que o crime doloso contra a vida vai para júri, não interessa se a Constituição Estadual estipular de forma diversa. Prevalece a Constituição Federal. Então, prevalece. O não aqui tornou nula, tornou falsa a questão. Caiu também para o promotor. O foro, por prerrogativa de função, segue o princípio da atualidade do exercício do mandato ou cargo. E, havendo concurso de agentes e de crimes, seguirá o foro prevalente, na forma da legislação processual e expresso na Constituição Federal. Com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a execução penal se dará na primeira instância, perante a vara de execuções penais. Verdadeiro, verdadeiro. Porque, olha só, ele está dizendo o seguinte, duas partes aqui, uma, inclusive, não expliquei, isso eu vou explicar agora. O foro por prerrogativa de função segue o princípio da atualidade. Expliquei. O que é isso? Não interessa se o crime que foi praticado, se o fato é antes de assumir o cargo ou antes do mandato. Não interessa. Ele puxa. Ele quem? A prerrogativa puxa. Né? Ó, se o Lula ganhar, os processos dele que estão com o Moro, com o juiz federal, vão todos para o Supremo. Porque, atualmente, ele é presidente da República, se ele ganhar. Princípio da atualidade. Então, aqui está certo. O foro por prerrogativa de foro segue o princípio da atualidade, do exercício do mandato ou cargo, e havendo concurso de pessoas. Duas ou mais pessoas. Você é senador, eu sou seu motorista. Nós praticamos um crime. Nós praticamos um roubo, por exemplo. Você vai me puxar para ser processado no Supremo. É isso. Ó, e havendo concurso de agentes e de crime, seguirá o foro prevalente. O foro prevalente é: eu, cidadão comum, sou julgado na primeira instância. Você, senador, é julgado no Supremo. Prevalece o Supremo. Este é o foro prevalente. Claro que nós vamos estudar o que é o foro prevalente. O foro prevalente prevalece para julgar tanto o seu motorista, senador, quanto você, senador, porque vocês praticaram o crime junto. Agora, olha só, o motorista e o senador praticou um crime que não, o senador não está no meio, não tem participação. Aí o motorista vai ser processado na primeira instância. Agora, se eu e o senador, por exemplo, ó, eu sou motorista do senador, o senador falou, vai lá, cobra uma propina lá para nós, para mim, opa, e eu vou lá e faço aí uma interferência, né? Vou intermediar uma cobrança de propina. Senhores, eu rodo junto com o senador, concurso de pessoas, não é isso? Eu vou ser processado onde? No foro prevalente. O senador vai para o Supremo, vai prevalecer o Supremo, eu também, seu motorista, seu assessor, vou se julgar no Supremo. Então, havendo concurso de agentes e de crimes, seguirá o foro prevalente, na forma da legislação processual, e expresso na Constituição Federal, claro. Nós, você senador e eu, seu motorista, estamos sendo processados no Supremo. Transitou em julgado, meu irmãozinho, tem que cumprir a pena. A execução de pena não tem prerrogativa, então você vai anotar. A prerrogativa de foro não envolve a execução da pena. A prerrogativa de foro não abarca, não abrange a execução da pena. Você, senador, foi processado lá. Você foi condenado, irmão. A execução da pena vai ser lá na primeira instância. Está aqui, ó. Com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a execução
penal se dará na primeira instância, perante a vara de execuções penais verdadeiro, porque a prerrogativa de foro não abrange a execução da pena. A execução da pena vai ser feita na primeira instância pelo juiz das execuções, tá bom? Essa foi a primeira parte de competência. Até a próxima aula, onde nós continuaremos estudando sobre competência criminal, ok? Forte abraço, tá? Qualquer dúvida, estou no marciano.neves@hotmail.com, tá bom? Sempre uma satisfação poder te ajudar, ok, pessoal? Tranquilo? E vou dizer mais. Mas, Marciano, eu posso tirar dúvida com você por WhatsApp? Fica à vontade, tá, pessoal? Nós estamos aqui para ajudar você, é verdade, tá aqui, ó, tá? É 659 8118-0808. Tá aí o meu telefone, mas já não estou com uma dúvida aqui e tal, pode me ajudar, fica tranquilo. Às vezes, pessoal, não dá para responder na hora, mas depois, no final do dia, tal, a gente faz uma varredura e eu já fui concurseiro, sei como é que é árdua essa caminhada. Então, tudo que for possível para te ajudar, conta comigo. Ok, senhores? Forte abraço, até a próxima aula.